ministram, e é um dos pastores, porque é uma grande igreja, tem vários pastores lá, não? 3 pastores. Quantos membros lá? Umas 1.500. É uma baita, uma igreja, numa cidade do tamanho de Friburgo, irmãos. Eu fazendo a minha proporção, eu diria que no Rio de Janeiro vocês teriam uma igreja com 10.000 pessoas, pela proporção do tamanho da cidade e o trabalho que desenvolve lá. E esse trabalho cresceu por causa da atenção que esta igreja, através do ministério Casados para Sempre, começou a dar à família, aos casamentos. Uma história linda, a igreja que tem uma história linda, maravilhosa. E eu me sinto honrado em receber esses pastores que são aqueles que lutaram muito para a implantação do trabalho, desenvolvimento do trabalho lá. E no Senhor eu quero receber o pastor Glauber e sua esposa Liana aqui, ambos pastores, aplaudindo a Jesus pela vida deles. Venham aqui, queridos. Bom dia, amados. Eu sou o Cláudio da Liana. Eu sou a Liana do Cláudio. Bom, nós queremos falar um pouquinho de nós, para vocês saberem o que é esse povo que cai de paraquedas aqui, né? Nessa igreja. Primeiro eu quero dizer que eu estou sentindo tão amada nesse lugar, uma igreja tão querida, uma igreja tão feliz, né? Uma igreja simpática, uma igreja cheia de gente bonita, né? E eu senti o amor de Deus quando entramos aqui, né? Nós sentimos isso, foi que gostoso, cantar aquele louvor que nós somos uma família, né? Eu falo com o Cláudio que a nossa alegria é fazer isso, é visitar a igreja, estar em igrejas. Eu acho que a gente vê o corpo de Cristo espalhado em todo lugar e o amor que nos une, né? O que é isso? Alguém que você nunca viu antes e você olha e você ama de todo o teu coração, né? Encontrei com aquela irmã que faz a comida gostosa aqui, não é assim, minha irmã? Feijoada domingo que vem, né? Então, que gostoso estarmos juntos. E vocês têm vivido um momento muito gostoso, que é esse momento de construir a igreja juntos. Cada pessoa que vem aqui, que pinta, que faz massa, que eu sei que tem mulher que fez massa até 3 horas da manhã aí, né? Mulher pedreira também tem aqui, né? Então, que a gente sabe que esse é um momento muito especial da igreja, né? E que vocês nunca deixem perder esse momento, né? Hoje a igreja está lá com 3 andares, como o pastor falou, acho que nós somos quase 2.000 pessoas, mas nós lembramos desse momento como vocês estão vivendo, que a gente fazia feijoada para poder construir, né? Que nós nos juntávamos como famílias, cada família, né, constituída do jeito que Deus usava, desde os adolescentes, as crianças, até os mais idosos, e é isso que o Senhor quer fazer no meio de vocês, mas que vocês nunca percam a essência, que é do amor, que é o relacionamento, que é o respeito uns aos outros, que é o amor um pelo outro, amém, queridos? Isso é uma bênção, isso traz alegria para a igreja. Então, bom, nós somos casados há 30 anos, tem 25 anos de ministério, temos 3 filhos, 3 varões, né? O Emanuel, de 29 anos, o Samuel, que é casado com a Juliana, e que tem um filhotinho que nasceu agora 9 de maio. Nós estamos bobo com aquele neto, é o João, né? O João foi uma benção, nós estamos começando a ver a nossa 3ª geração, né? E eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer. E temos o Cláudio Júnior, que é casado também com a Railane, mas não quer neném agora. O avô está pressionando para arrumar mais um neném, mas ele ainda não quer, né? Então, nossa família, né, é uma bênção, já choramos muito e já rimos muito com esses filhotes. Mas hoje são amigos, muito amigos nossos, e pessoas que nós sabemos que Deus está usando. Esse bebê nasceu ainda não tem 1 mês, mas ele já está fazendo evangelismo,
né? Ele já está com o pai dele pregando no encontro de adolescentes e ri das ostras. Eu quase chorei quando ia levar aquele neném pequeno, né? Mas eu sei que Deus tem um propósito em todas as coisas. Amém? E a gente quer agradecer a Marcela e Márcia, né, que são nossos companheiros inseparáveis, né? Eles não têm ido muito a Friburgo, né, porque estão mais aqui no Rio, mas é um casal muito precioso, porque a gente estava lembrando, né, que eles não eram convertidos ainda e eles foram participar de um grupo de casados para sempre na nossa casa. E olha que eles saíram do Rio para ir a Friburgo, para participar do encontro, né, do curso. E eles eram o único casal que não chegava atrasado e nem perderam nenhuma lição. Nós não precisamos repor nenhuma lição para eles, né? E o que Deus fez na vida deles, transformou a vida deles. E a gente, sim, se sente muito honrado de ser amigo da família, porque é um membro da família de Deus. Tá bom? Agora, se você está só a mãe e o filho, essa é uma família. Se está só a mãe e a filha, uma família. Se está o pai e o filho, é uma família. Você tem 3 irmãos morando numa casa só, uma família. Quantos aqui então se sentem em família? Ai, que bom. Porque às vezes, né, nós ouvimos falar lá na comunidade: eu não vou vir nessa igreja mais não, só fala de casal, só fala de família, só fala de casal. Poxa, então era falta de entendimento de saber que família, todos nós estamos em uma família. E quando Deus diz que Ele é Pai, Jesus é Filho, é uma forma dele dizer assim: olha que tipo de paternidade que eu quero exercer sobre vocês. Nós sabemos que Deus é amor, não é verdade? Então, quando Deus fala que Ele é Pai, então Ele é Pai de todos, não é Pai de alguns. Então, infelizmente, né, existem muitos pais biológicos, né, dizendo assim, que o nosso verdadeiro Pai é Deus. Então, tem alguns pais, por não entender a vontade de Deus, desviar os pés deles da presença do Senhor, às vezes são péssimos testemunhos para os seus filhos. Então nós não devemos ter nosso pai biológico como sendo o referencial de Deus na nossa vida, mas nós precisamos conhecer com profundidade o coração de Deus. E muitas vezes, por a gente não entender esse aspecto familiar de uma maneira assim, conforme os olhos de Deus, nós começamos a ficar desanimados, desinteressados, né? Triste com a vida, muitas coisas começam a trazer desânimo no nosso coração, e com isso a gente vai levando uma vidazinha tão ruim, tão sofrida, enquanto que Deus tem um tesouro preparado para a gente. Então, queridos, a característica do mundo, né, que já foi falado na palavra, eu queria ler com vocês no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, de 1 a 5. Olha, isso aqui tem um monte de coisa ruim escrita aqui, tá? Mas só para a gente entender assim, olha, Deus sabe o que os nossos olhos têm visto, tá bom? A palavra de Deus é como se Deus estivesse falando aqui nessa manhã: olha, eu sei o que vocês têm visto, eu sei o que vocês têm experimentado. Mas também a palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 5. Então é como Deus estivesse dizendo assim: olha, eu conheço o mundo que vocês estão vivendo, mas não foi para isso que eu chamei vocês. Amém? Então vamos ler lá. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O que a palavra de Deus estava dizendo? A gente fazer o quê com essas pessoas? Fugir dessas pessoas. Fugir, né, sumir de perto delas. Eu não quero nem ver essas pessoas na minha frente. Não, não é isso. É fugir de fazer as mesmas coisas que essas pessoas estão fazendo. Mas a gente sabe que até às vezes, se a gente passar uma peneira aqui, a gente sabe que algumas coisas dessas que a gente faz, né? Porque nós somos pecadores. Mas há uma esperança. Jesus, quando ele foi morto, quando ele foi crucificado, naquele momento ali, ele estava dando chance para cada um de nós de mudar a nossa história. E hoje ele está nesse lugar.
para ir bem fundo do nosso coração. E tudo aquilo que você estiver vivendo, ou que isso estiver te assolando a sua vida, trazendo tristeza, decepções com as pessoas, eu quero que você saiba que Jesus te chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Então, o sal, depois você coloca ele na comida, se você não foi você que colocou ele lá, você não sabe se ele está na comida. Agora, prova para você ver. Se você provar, você vai saber que ele está lá. Então, na realidade, ser sal significa você estar inserido nesse mundo com toda a sujeirada dele, mas ao mesmo tempo você salgar esse ambiente. Então, diante do quadro que nós estamos vivendo hoje, eu queria voltar lá em Gênesis, onde tudo começou, e o que Deus tem chamado a cada um de nós nesses dias para viver dentro do plano original de Deus. E esse lugar começa em Gênesis 1, no verso 27 e 28, que eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Queridos, essa foi a missão que Deus deu para Adão e para Eva. Frutificação, multiplicação, para dominar a terra. Deus queria, na realidade, que a figura de Adão e Eva, que eram imagem e semelhança dele, pudesse exercer na face da terra um domínio, uma multiplicação, que todas as pessoas fossem igual a Deus, isso é, semelhantes a Deus no amor, no cuidado, no zelo, né, em todos os frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5:22, né, longanimidade, paciência, e ali vai falando tudo que está no coração de Deus. Nós sabemos tudo que tem de bom, tudo que é agradável, vem de onde? Tudo que vem dele. Então ele queria que passasse pela vida de Adão e Eva, e seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, todos eles foram vivendo numa mesma dimensão. Só que o homem interrompeu isso. Quando ele desobedeceu a Deus, ali, então ele ficou impossibilitado de cumprir essa missão, de cumprir esse propósito. E quando Deus colocou essa missão diante de Adão e Eva, ele fez uma coisa para que fosse possível isso acontecer. É impossível você dar uma missão para uma pessoa sem que você dê condições dela conseguir cumprir isso sem ela ter uma ferramenta. Então, a única ferramenta que Deus colocou na mão de Adão e Eva, para que eles pudessem cumprir essa missão de frutificar, de multiplicar, de dominar a terra, encher a terra de pessoas como ele, como Deus, então foi através do casamento. Eu não vou ler, mas Gênesis 2:24 fala sobre isso. Então, deixará o homem pai e mãe, se une à sua esposa, os dois então seriam uma só carne, não é isso? Então aí estava deflagrado todo o processo de multiplicação. Então Adão e Eva teriam filhos como tiveram, teria filhos dos filhos, dos filhos, dos filhos, veio por aí afora e a terra se cheia dessas pessoas. Mas infelizmente eles pecaram e quebraram ali a sua missão. Mas vocês acham que Deus desistiu disso? Vocês têm certeza que Deus não desistiu disso? Vocês creem para cada casamento que os pastores fazem, que chega aquele casal diante desses pastores, vocês creem que naquele momento Deus está dizendo assim: olha, eu estou depositando essa mesma missão nas mãos de vocês? Não é verdade? Então, claro que muitos noivinhos, eu não sei nem quantos casamentos que nós já fizemos, né? Mas foi uma penca deles. E a gente fica olhando assim, chega casalzinho, entra o noivinho, né? Com aquela cara de desesperado, né? Aí vem a noiva lá toda bonitona, toda de branquinho. Eu fico olhando assim, eles não sabem nem para onde estão indo.
né? Diz que tem um amigo nosso que fala que casamento é igual montar em burro bravo. Todo mundo ajuda. Um dá chá de panela, presentinho, paga o aluguel pro camarada, um empresta a casa na praia. Depois que o cara casa, o bicho começa a pular, sai todo mundo de perto. Não, ali foi dado início, né? Um processo, uma missão, né? Então, queridos, através do casamento, essa foi a ferramenta que Deus deu então ao homem para que ele pudesse cumprir essa missão. E como é que ele faz isso? Ele faz isso trazendo problemas para os casamentos. Aí você pensa assim, o mundo diz assim, olha, quando a gente começar a ter problema, a gente larga e começa de novo com uma outra pessoa. Infelizmente essa ideia tem vindo para dentro da igreja. Mas não pode ser assim, porque como é que você conhece quando você tem quem são as pessoas verdadeiramente que são seus amigos? É a hora que você está com um carro novo, igual o irmão aqui, né, que teve aqui, né? Que ele chama você para dar uma voltinha no carro dele, te leva para o restaurante bom, né, um rodízio desse bem caro aí. Pode, se o cara tem dinheiro para comprar carro novo, tem dinheiro para pagar rodízio também, amor. Meu irmão, não quero imputar sobre você essa missão. Mas é nessa hora que você conhece quem são os seus amigos, a hora que você está no hospital, ou que não tem farinha na lata da sua casa, que você está passando necessidade. Qual desses momentos você sabe verdadeiramente quem são os seus amigos? Não é na dificuldade? Quando você está numa cama doente, e você está ali, olha, eu já passei por isso, né? Minha história é meio complicada, com minhas experiências malucas da vida, né? Eu não tenho tempo para falar nisso, né? Mas eu nunca esqueço, um dia eu estava em cima de uma cama lá, eu tinha explodido dentro de uma caixa d'água, né? A nossa empresa trabalha com impermeabilização, então eu estava aplicando um produto numa caixa d'água lá, eu mesmo estava fazendo isso, e aquele negócio explodiu. Então, sabe que você vê a pele escorrendo assim do braço, do rosto, né? Assim que o meu corpo começou a escorrer a pele, sair tudinho. Quem já que descascou mandioca e tira aquela pele e fica negócio? Assim ficou a minha pele, né? Começou a escorrer tudo, começou a cair, eu comecei a juntar aquilo, desesperado. Sabe quando você está dentro de uma casa, está cheirando churrasco? Assim, minha casa ficou uma semana com esse cheiro, né? Tinha que trocar todo dia o lençol, porque eu estava fedendo a carne queimada. E eu lembro que chegou uma irmãzinha lá, que nunca tinha ido na minha casa. Chegou lá para me visitar. Eu tenho tantos amigos, a igreja é tão grande, né? Mas aquela pessoa em especial marcou meu coração. Que ela chegou lá, disse, eu vim aqui para orar por você, pastor. Porque eu estava passando, sabe quando você chegar na frente do espelho, você não se conhecer mais? Eu tinha que olhar a minha foto para saber quem eu era. Queridos, é muito ruim. Então, é um momento assim, tão estranho, você não sabe como você vai ficar, né? Mas o que mais me marcou foi assim, o amor daquela irmãzinha. Claro que outros foram lá, mas eu digo assim, nos momentos de dificuldade, é que você vê realmente quem está orando por você, quem se preocupa contigo. Queridos, esse é o corpo de Cristo, não é verdade? E esse treinamento de você saber quem são as pessoas que te amam, as pessoas que têm aliança contigo, acontece dentro do casamento. Jesus falou assim, olha, se você não ama o seu irmão que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Então assim, o teu cônjuge é um presente de Deus na sua vida para te tratar. Não é verdade? Te ensinar a ser paciente. Olha, como é que essa moça tratou na minha vida? Eu solteiro, eu tinha um monte de mania doida, né? Depois que eu casei com ela, eu tive que mudar muito. E quando nasceram os filhos? Meus negócios eram tudo organizadinho, minhas ferramentinhas, tudo ali guardadinho. Queridos, vocês não imaginam. 3 meninos. Como é que eles gostam de martelo e prego? Eu vivia vendo os meus pregos pregados em lugar que não era para ser pregado, e as ferramentas tudo esparramadas, aquilo me dava uma angústia, porque eu procurava os negócios, não achava, mas Deus me ensinou a amar, ser paciente, longânimo, né? E isso vai mudando, vai transformando o seu ser. Então assim, no casamento, nós aprendemos os verdadeiros valores do reino de Deus. E quando nós trazemos isso na nossa casa, no nosso relacionamento, nós aprendemos isso na nossa casa, quando a gente chega na igreja, a gente chega aqui para fazer igual esse grupo de louvor estava falando,
fazendo, né? Pulando, dançando. Eu queria que toda a igreja fizesse como estão fazendo aqui, ó. Dança na presença de Deus mesmo. Não fica com vergonha não, sabe por quê? Nós estamos dançando para o nosso Rei, para o nosso Pai, o nosso Deus, amém? Aqui é lugar de alegria, aqui é lugar de você expressar o teu amor para Deus. E você não consegue expressar seu amor para Deus fazendo mímica. Pula, meu irmão. Se você não sabe dançar, empurra o outro para dançar, faz alguma garra na mão dele, pula aí para mim porque eu não estou conseguindo, mas faz alguma coisa aí, sacode ele. Isso é hipocrisia? Isso é fingimento? Não, queridos. Você está expressando para Deus o que está no teu coração, a sua alegria, porque você está vivendo dentro da sua casa, você é um vitorioso. Esse é o chamamento que Deus tem para a sua igreja nesses dias. Deus não desistiu dos planos dele para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento. E Deus quer trazer isso para dentro do nosso coração, para que se torne uma realidade dentro da igreja. Amém, amados? Ele estava falando dessa queimadura. A queimadura foi uma das, né? Uma vez no aniversário dele, fizeram uma festa lá, a igreja toda, e colocaram a opção de anjo, né? Fantasiaram de anjo, todo quebrado, porque não aguentava mais tomar conta dele, né? Cada hora ele estava no hospital por causa de alguma coisa. Sem detalhe, assim, né? Só gosta de voar de parapente, de motocross, de mergulho. É só coisa. E pior que ele contaminou meus filhotes. Então o tratamento é meu, não é dele. Né? Eu é que fui tratada, né? Que só sabia brincar de casinha, de boneca. Tive 3 filhotinhos que viviam no hospital, em PU, né? Foi um sofrimento para mim, mas amém. Né? Então, quando nós lemos aquela passagem de Timóteo, né? Cláudia estava falando, nós sabemos que os dias são difíceis. Né? Quantos de nós temos sofrido na pele, né? Uma família destruída? Né? Eu e Cláudio, nós viemos de lares de divórcio. O pai dele gostou tanto de casamento que casou 5 vezes. Né? E os meus pais também se divorciaram, eu era muito pequena. E quando nós nos encontramos, né, na realidade eu não era convertida. Cláudio pediu para Deus uma esposa que não fosse cristã. Nunca façam isso, não façam isso. Essa não é a oração de um cristão verdadeiro, mas ele deve ter bobeado, né? Mas ele pediu uma esposa que se convertesse através da vida dele. E ele realmente me levou para Jesus, né? Eu me converti, nós casamos na presença de Deus. Mas nós casamos com um propósito. Senhor, nós queremos fazer diferença. Queridos, não importa como foi a nossa história até o dia de hoje. Importa quando nós tivemos um encontro com o nosso Deus. E Deus muda a nossa história. Deus muda a nossa geração. Eu não sei qual tipo de maldição hereditária. A nossa era divórcio, era prostituição, era drogas, bebida. Tudo veio isso da nossa família de origem, né? Mas quando a gente se coloca diante de Deus, não é na nossa força, mas a força do Senhor. É aquela que nos sustenta. Por isso que nós lutamos por família. Nós sabemos o que é uma família destruída, né? Hoje eu trabalho em 2 lugares, né, fora o consultório, mas eu trabalho em 2 lugares que eu vejo essa destruição dos dias de hoje o tempo todo. É numa instituição com menores infratores, com a justiça restaurativa, e também como mediadora no núcleo de mediação de Friburgo da Vara de Família. Queridos, vocês não imaginam, é o lixo que nós vemos naquele lugar. Pai e mãe brigando por causa de um filho, avós brigando por causa de guarda, né? Um inferno por causa de pensão. Né? Então, aqueles menores, né? Todos eles, assim, em 100%, 92%, eu já fiz uma pesquisa, eles não têm a figura do pai. Todos eles não sabem. Cadê seu pai? Não sei, nunca conheci. Seu pai sumiu. Ou então o pai é presente, mas não assume a paternidade. A mulher que tem que fazer o papel de pai, de mãe, de tudo dentro de uma casa. Quer dizer, valores invertidos daquele que a palavra de Deus nos orienta. Amém? Cada um de nós temos uma função. Seja os adolescentes que estão aqui com a função de filho, aqueles que são casados, função de marido e mulher, né? Aqueles que são mulheres, que são homens, todos nós temos uma função no reino de Deus. E Deus quer nos usar, cada um de nós, onde Ele colocou, e que a gente possa cumprir os planos dEle para a nossa vida, porque nós entendemos que para uma igreja crescer e prosperar, os princípios de Deus e famílias fortalecidas são a base para essa igreja forte.
Amém, queridos? Como o Cláudio disse, é uma grande família. O que nós podemos fazer juntos? Então, uma igreja forte e próspera é uma igreja que tem famílias fortalecidas, famílias que se importam com famílias. Nós entendemos que a salvação é individual, entendemos isso, mas sabemos também, quando Deus tem um plano para usar um homem e uma mulher, o que Ele é capaz de fazer numa geração. Né? Que bênção! Hoje, os meus filhos, nossos netos não vão passar muitas coisas que os nossos filhos passaram. Então, por isso que é uma alegria no nosso coração de poder ver essa terceira geração, porque os nossos pais já não estavam mais juntos para ver os nossos netos, né? Os meus filhos iam na casa da minha mãe e do meu pai. Por que o tio não é meu avô? Né? Porque já eram casados outra vez, eles não entendiam muito, era uma confusão na cabecinha deles, né? Então, hoje é assim que está, né? Hoje o retrato da família é uma família doente, mas Deus tem levantado aqui na igreja do Senhor, homens e mulheres referenciais, num papel que você exerce. Deus quer fortalecer a tua vida, porque é na igreja, como o Cláudio disse, que esses princípios de relacionamento começam. É na família, e isso se estende à igreja, amém? Que ensina sobre caráter, onde nós vamos ensinar os nossos filhos como ser homens e mulheres de caráter, que vai fazer diferença no seu trabalho, que vai fazer diferença na sua universidade, e que vai ser referencial, e que não vai se dobrar diante do nosso inimigo, amém? Então, ministérios, né, e funções ordenados por Deus. Né? Quais são esses ministérios? Uma reprodução natural. Queridos, nós temos filhos, tem pessoas que não têm filhos, mas têm filhos espirituais. Amém? Né? Marcelo e Márcia são nossos filhos, como nós amamos. Nós temos a paixão por eles como filho. Como nós amamos esse casal, e quantos casais que andam conosco, os casais da nossa célula, casais que nós amamos, né? Então, o que é isso? Nós podemos ter uma reprodução espiritual também, famílias como vocês. Deus tem chamado a tua família para ser uma vitrine de Deus. Deus tem chamado o teu casamento para ser assim, para colocar no lugar bem alto, para todos olharem, caramba, eu quero ter um casamento como esse. Às vezes a gente não está falando de Jesus para o nosso vizinho, não está falando, né, não está pegando a Bíblia e enfiando de goela abaixo nele, mas você vai lá quando ele está doente, ele pode não ser um cristão, pode estar perdido, pode ser um dependente químico, né? E você vai lá fazer um bolo e vai levar para ele, né? E não precisa nem orar por ele, só dá um abraço, leva esse bolo, né? Deus tem levantado uma igreja diferente nesses dias, queridos, uma igreja que faz, e não uma igreja que fala, uma igreja de ação. As pessoas estão cansadas de pessoas que falam e não vivem o que pregam. Nós precisamos aprender a viver o que nós pregamos. O que nós somos aqui dentro da igreja, nós precisamos ser lá fora com as pessoas que não conhecem os padrões de Deus. Amém? E Deus tem chamado a todos. Quantos casais têm estado lá na comunidade, porque o filhinho de um dos casais, que não é crente, foi à comunidade. Chegou lá, ficou encantado com a classinha. Aí fica a semana inteira no pé do pai e da mãe. Me leva lá, eu vou lá, não quero naquele outro lugar lá, eu quero ir lá naquele lugar na igreja do meu amiguinho. Os pais começam a frequentar a igreja por causa do filhotinho que foi para a escolinha dominical, mas é criança, querido, de 2 anos, 3 anos de idade. E os pais se convertem porque o filho foi lá para a classinha. Então, assim, Deus vai conduzindo todos eles de forma diferente um dos outros. Quer dizer, Deus usa nossos próprios filhos para conduzir a vida de outras pessoas para o Senhor. Nossos filhos nem casados não eram. Então, quando eles tinham algum conhecido, né, ou pessoas que estavam trabalhando, ou conhecidos, amigos dele, que estavam passando problema no casamento, ele nem sabia muito bem como é que funcionava esse tal de casados para sempre. Mas ele falou assim, faz o casado para sempre. Ligava lá assim, pai, mãe, onde tem casados para sempre aqui no lugar onde a gente está trabalhando? Só pode ser que a gente vai passar a informação de um casal para vocês. Então, eles indicavam os lugares onde esses casais deveriam estar. E sabe qual era o resultado? Muitos deles se converteram, muitos deles não destruíram o seu casamento, porque uma criança, um jovem, um adolescente aconselhou eles a não fazer essa bobagem na vida deles. Então, assim, a Bíblia está encharcada, né, de exemplos de jovens, de adolescentes, né, corajosos que falaram sim para o Senhor, né? Gideão, Davi e tantos outros. Então, a gente está falando aqui, né, velhinho, né,
falando para adulto, então os adolescentes ficam assim meio de lado. Esse camarada vai ficar falando quanto tempo, né? Está na hora de ir embora para casa, né? Fome, tem fome, essas crianças comem para caramba, tem muita fome, né? Mas eu quero dizer para vocês que vocês são importantíssimos. Esses jovens adolescentes que são os pais de amanhã. Os valores que estão sendo depositados no coração deles é que vai fazer a frutificação dessa igreja daqui a pouquinho. Queridos, a gente acha que criança não cresce, não é verdade? Então a gente começa a trabalhar para sustentar os bichinhos, né? Quando vê daqui a pouco tudo marmanjão, grandão, falando que vai casar, você não acredita, né? Vai embora de casa, mãe, então não enxerga o troço desse, né? Por isso fala que sogra é um negócio ruim, né? Porque não larga do pé do filho, o filho está casado, barbudão lá, né? Com filho e a mãe está, né? Filhinho, você está onde? Pererê, não larga do pé do bicho, né? Por isso que o pessoal fala que sogra é mala, né? Ele anda com ciúme do netinho e dos filhos agora. Depois dessa idade, começou a ter ciúme. Estou acreditando. Não, nós temos 3 filhos. Então eu sempre tive em 4º lugar. Nasceu o netinho, passei para 5º lugar agora. Esse está sendo o problema maior. Né? Então vocês, queridos jovens e adolescentes, a vida de vocês colocada diante de Deus. Né? Deus tem chamado vocês para salgar o ambiente onde vocês vivem. Sabe aquelas histórias tristes que você vê dos coleguinhas de vocês, de famílias desestruturadas, né? Jovens se embrenhando em drogas, em sexo antes do casamento? Deus quer levantar vocês como padrão. Vocês é que vão dizer para o mundo o que é vida de verdade. Não abra mão desse papel. Vocês já nasceram vitoriosos. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês estão aqui porque Deus trouxe vocês para esse lugar, tá bom? Vocês são preciosos demais para o Senhor. Né, enquanto o Cláudio estava falando, assim, eu fico vendo assim, quantas esses dias eu atendi uma de 13 anos com 2 filhinhas gêmeas. A avó tinha 25 anos. Né? Então, assim, fora meninas novas, né, envolvidas com tráfico, né, e as histórias são muito tristes. Né? E como o Cláudio falou, Deus tem levantado uma geração que vai fazer diferença. Tem uma igreja lá em Friburgo, né, a Igreja Ceifa, nesse mês de maio, ela fez uma programação e colocou em tudo quanto é carro, eu vi rodando na cidade, escrito assim, escolhi esperar. Jovens que estão realmente entendendo o que é ter uma vida santificada para o Senhor. E se esperando e se guardando para um casamento e sendo referencial. Né? Então nós cremos que é assim, esse é um bastão que nós precisamos passar para essa outra geração. Nós cremos que essa geração que está vindo vão passar coisas que nem nós passamos. Então eles precisam estar fortalecidos no Senhor. Precisam ter uma base na sua casa, não uma base religiosa, mas uma base de vida com Deus. Uma base de caminhar com Deus, de inculcar a palavra de Deus, de ensinar, de andar com eles, né? Em todos os lugares que nós vamos, nós falamos do dia da família. Alguém aqui tem o dia da família? Não? Então, ai que bom, tem alguém ali que tem, que bênção. Olha só, o que é o dia da família? Queridos, nós demoramos um pouquinho a descobrir isso na nossa vida, como pai e como mãe. Nós fizemos esse dia da família quando nossos filhos estavam adolescentes, né, e estavam com alguns tipos de problema que nos entristecia muito. Mas nunca é tarde para a gente começar, né? A gente pode começar hoje. Então, o que é o dia da família? É uma noite, geralmente uma noite, porque durante o dia todo mundo trabalha, domingo é dia de escola dominical, não dá, sábado eu não sei, porque lá também a gente trabalhava. Então, uma noite que nós escolhemos para a gente ter um tempo de qualidade com a nossa família. É um tempo de você colocar aqueles pratos bonitos que você só coloca quando tem visita, aqueles copos bonitos, talher novo, é para a tua família. Não tem melhor para isso, né? Preparar um jantar, fazer uma noite da pipoca com filme, né? Ou então falar, filho, o que você prefere fazer hoje? Na época em Friburgo tinha um boliche, eles amavam ir no boliche, né, amor? É caro, o Cláudio falou que era caro. Então era assim, de 2 em 2 meses ia, né? Às vezes a gente ia para o japonês, que eles queriam. E tinha, eu lembro que um dia, cara, ele só vê isso, né? Não vê a alegria daqueles filhotes, não pode, amor. Então, é tão tremendo que esse dia, gente, foi tão sério. A primeira noite que nós falamos, e nós
trabalhávamos de segunda a segunda para a igreja, de segunda a segunda para a Donep, de segunda com casais. Eles falavam assim, hoje tem casais? Né, eles eram pequenininhos, a gente não parava. A igreja era pequena, nós começamos a trabalhar muito. Quando nós casamos, nem o pastor era casado. Nós fomos o primeiro casal da igreja. Então a gente não tinha nem quem aconselhasse a gente, né? A gente fez muita coisa errada, infelizmente, né? E aí, quando os nossos filhos entenderam que isso ia realmente acontecer, quarta-feira à noite era a noite da família. Um dia nós estávamos viajando com eles, passamos uma semana fora, estava quarta-feira num hotel. E eles falaram, hoje é o dia da família. Eu falei, filho, mas tem uma semana que a gente está no dia da família. A gente está um tempão. Não, mas hoje é quarta-feira. Tivemos que procurar uma sorveteria para tomar um sorvete, bater um papo. E a gente faz uma reciclagem. E aí, como tá? Como que você tá? Mas não é para cobrar nota, não é para brigar, nem nada, não. É um tempo de qualidade com a tua família. Amém? Vocês entendem isso? Né? Pastor, depois você cobra da igreja aí. Como é que está o dia da família? Amém? Queridos, isso é muito importante. Se vocês forem ver no último versículo do Velho Testamento, ali a palavra está dizendo, nos últimos dias eu converterei o coração dos pais aos filhos. Então estarei convertendo o coração dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Então o que esse versículo está querendo dizer? Que os pais precisam tomar a iniciativa de ganhar o coração dos filhos. E você não ganha o coração dos filhos socando eles, cobrando nota de colégio, esfregando a Bíblia de goela abaixo. Não, a Bíblia fala andando com ele, comendo com ele, falando, né? Então, quando eu falo isso, eu lembro que esse nosso filho do meio, o Samuel, e a gente gosta muito de fazer caça submarina, né? Um troço simplório da vida, né? Assim, meio perigoso, mas tudo bem, né? Como a mãe fala, né? Aí um dia a gente estava lá em Arraial do Cabo, eu estava indo eu e ele lá para mergulhar. E eu falei assim, filho, vamos orar para Deus dar um peixão para a gente? Aí ele falou assim, pai, você acha que Deus se preocupa com isso? Eu falei assim, se preocupa sim. O livro de Salmos fala, né? Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. A gente tem agradado a Deus, a gente tem buscado a presença de Deus, a gente tem feito a obra de Deus. Então isso agrada o coração, Ele quer agradar o nosso coração também. Ele disse, então tá bom, vamos orar. E a gente orou. Assim que a gente entrou na água, aí ele assim, pai, você viu? Eu falei assim, eu vi. 3 robalos enormes, eu nunca tinha visto aquele bicho, né? Tão grande daquele jeito. Sei que a gente nadou para lá, nadou para cá, eu consegui pegar um deles. E eu abracei aquele bicho, saí dentro d'água, correndo. Quando ele viu, ele saiu desesperado da água assim, pai, que bicho enorme. Ele é pequenininho, desde 2 anos eu carrego eles para o mar para comer biscoito enquanto mergulhava, né? Agora são exímios caçadores, mas no começo só comia nossas meninas, a gente estava mergulhando, quando voltava tinha acabado a comida, né? Então aí ele depois enfiou aquele peixão dentro da roupa dele, né? E saiu carregando, só que ele escondeu na roupa, só que aquele rabão, né? Ficava batendo para trás. E ele falou assim, pai, como que Deus é fiel? Então você vê assim, nessas brincadeiras, nesses passeios, né? Nas fogueiras, nos acampamentos, na conversa em casa. Então você vê assim, os frutos dessas sementes que foram plantadas no coração dele. Dos outros 2 também foi plantado, né? Mas são diferentes, completamente diferentes dos outros. Mas esse, o Samuel, é como, posso dizer assim, um profeta de Deus, né? Então ele já carregou o nosso netinho, né? Não tem nem 1 mês de idade ainda, está lá pregando em encontro de adolescentes. E a gente está morrendo de medo, né? Que ele está pequenininho, já está carregando embora, né? Mas eu lembro que nós fizemos a mesma coisa com eles. Nós pegávamos eles com 2 meses de idade e viajávamos para Goiânia para encontro de casais, 1.500 km de ônibus. Então eles rodavam dentro do ônibus na mão de um, de outro, só vinha parar no nosso colo para mamar ou para trocar fralda, porque enquanto estava limpinho, cheirosinho, estava rodando no ônibus, né? Então, aí fica a gente vendo assim, olha, tudo aquilo que você plantar no coração do seu filho, essas sementes, elas vão frutificar. Então, significa isso, uma vida de consagração, isso é separar a sua família. Não deixe o mundo ditar as normas dentro da sua casa. Não deixe a televisão ditar as normas dentro da sua casa. Não deixe a internet invadir a mente e o coração do seu filho. Não façam isso. Não deixem isso acontecer, né? Não deixem, porque a internet é uma bênção de Deus. Hoje você descobre o que você quer sobre qualquer coisa.
Tem gente hoje que está fazendo exame médico, antes de entregar o exame para o médico, entra na internet, digita lá e sabe, eu estou arrebentado, né? Que já sabe analisar o negócio lá, antigamente você não tinha, só o médico dizia o que você tinha, né? Hoje não, você consegue saber através de um laboratório, você sabe o que você tem, não é verdade? Então, aquilo é uma bênção, mas também tem muita praga ali. O diabo tem usado muito a internet para destruir famílias dentro da igreja, queridos. Não é fora da igreja, dentro da igreja. Então, consagração significa você se consagrar, você se separar, se colocar diante de Deus, para deixar Deus conduzir a sua mente e o seu coração, porque Ele não quer que você perca os planos de frutificação, de multiplicação, de dominar essa terra, porque a nossa vida aqui é muito curtinha, nós não vamos durar eternamente, né? Quando a gente é jovem, a gente acha que vai durar 300 mil anos, né? E não é assim, né? Depois a gente começa a entender que não é bem assim, né? Já para calçar a meia, já tem que entortar mais um pouquinho, não está tão fácil, né? E você tem uma certa dificuldade de fazer algumas coisas mais, né? Para montar numa bicicleta, o negócio complica um pouco. Na verdade, a gente vai vendo as nossas limitações. Então, nós não vamos viver uma eternidade aqui. E o tempo que nós tivermos aqui, Deus tem uma missão para cada um de nós. Amém. É uma coisa que a gente não pode realmente deixar de semear em vidas, né? Semear vida, semear essa visão, semear tudo aquilo que Deus tem ministrado às nossas vidas, porque nós precisamos entender que não são os casamentos que precisam mudar, mas são os homens e as mulheres que estão nesse contexto, né? Não tem problema no casamento, nos princípios do casamento. Tem nas nossas histórias individuais que nós trazemos para esse casamento. Cada um de nós, quando casamos, a gente traz uma mala cheia de coisa. Tem coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, que precisa cair por terra para a gente ter vitória em algumas áreas. Amém? Então, amados, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 32. Jeremias 32, verso 18 até o 41. Amém, queridos? E diz assim, eu queria que você tomasse essa palavra para a sua vida, tá bom? Essa é para a tua vida, não é para a vida do teu vizinho, é para a sua vida. E diz a palavra assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Jeremias 38, 32, 38. É a idade, queridos. Eu tenho que ir no ortopedista. É 32, 38. Qual que eles estavam lendo? Eu tenho que fazer alguma coisa de errado aqui, para vocês verem que eu sou um pecador. Ah, ele leu 18? 38. É 38. Desculpa. Vamos de novo, então? Obrigado. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe um só coração e um só caminho, para que me temo todos os dias para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-lo-eis firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Então, olha o que a palavra está dizendo. Deus quer fazer o bem para a gente e para os nossos filhos. Então, isso aqui está falando de geração, está falando de herança que nós recebemos de Deus e que nós vamos passar isso para os nossos filhos, os filhos dos filhos. Esse é o legado que Deus quer que nós deixemos para os nossos filhos, de geração em geração. Então, queridos, é assim, olha, a decisão que você toma hoje, aqui, nesse lugar, né, como muitas das vezes vocês têm sido solicitados para tomar essas decisões, né, sempre do momento que você é solicitado, que você é convidado a tomar uma decisão, nesse exato momento, Deus começa a trazer uma mudança na nossa vida. Você crê nisso? Eu acho interessante, às vezes, quando os pastores fazem um apelo, né? Quem quer aceitar Jesus, né?
É um tesouro muito grande, resumido numa frase: você quer aceitar Jesus. Porque na realidade, quando você fala em aceitar Jesus, você não é simplesmente aceitar Jesus, mas você vai mudar a sua vida completamente, seu estilo de vida. Acabou aquele velho homem, aquela velha criatura, mas você vai andar no caminho, porque só existe um caminho. Então, mudança de vida significa você se separar, você se consagrar, você se santificar. Santificar, isso é, você não se deixar se contaminar pelo mundo, mas você viver uma vida segundo os padrões de Deus. E esse é o chamamento que Deus tem feito para a sua igreja nesses dias. Queridos, só para vocês terem uma ideia, por causa da história dos nossos pais, né, de vida separada, de divórcio, e assim, eu via minha mãe sofrendo, né, por causa daquelas situações todas que a gente passava, né, que é assim, o diabo ele atinge os nossos pais para atingir os filhos, né, fazem isso, atingir toda a geração. Ele quer derrubar o casal, mas na realidade o alvo dele são os filhos, porque ele sabe que os filhos é o futuro de que pode enfrentar ele, não é? Então, eu lembro que eu via toda aquela dificuldade. Eu nunca tinha visto uma pessoa procurar minha mãe e conversar com ela. Nunca, em história nenhuma, em momento nenhum da minha vida eu lembro de alguém querer conversar com meu pai e com minha mãe. Então eu ficava às vezes 2 anos sem ver meu pai. Então na minha mentalidade assim, é impossível um casamento ser restaurado, porque isso é o que estava na minha mente. Quando eu entendi os planos de Deus para o casamento, e essa ferramenta preciosa do Senhor, chamado Casados para Sempre, que a gente começou a vivenciar isso, e a gente começou a ver casamentos sendo transformados, por conta das ferramentas que está não numa apostila, mas na palavra de Deus, simplesmente foi transcrita para aquela apostila, mas aquilo é 100% Bíblia. E a gente começou a crer contra as impossibilidades dos homens e aonde tem as possibilidades de Deus. E é tremendo. E você cria um ímpeto, uma coragem de dizer para qualquer casal que está vivendo dificuldade, que você vai assim: olha, você está tomando a atitude mais errada da sua vida, mas Deus tem algo especial, Deus quer transformar seu casamento. Então, quantos e quantos milagres nós presenciamos e temos presenciado e vamos presenciar muito mais ainda de restauração de casamentos. Vou dar um exemplo para vocês. Não tem muito tempo atrás, nós fomos convidados numa celebração de noivado de dois jovenzinhos lá da comunidade. E tantas coisas acontecem, você não consegue se ligar muito aos fatos. E chegando naquele lugar lá, tanto o noivinho, né, quanto a noivinha, né, claro, evidentemente, os pais estavam lá. Interessante que os pais da noiva, os dois tinham ido parar na vara de família para se divorciar. E a gente lembrou aquilo na hora ali que a gente foi ver aquilo. O Silas e a Maria José, né? Então, eles foram parar na vara de família, e nós trabalhávamos na vara de família nessa época como voluntários. Então, ninguém separava em Friburgo sem antes conversar com a equipe do Casados para Sempre, né? Nós passamos uma fase dessa lá. Então, aquele casalzinho estava lá, e lá eles então entenderam o propósito do casamento, aceitaram fazer o curso do Casados para Sempre, fizeram o curso do Casados para Sempre, restauraram a família deles. Então eles têm 2 filhas, e o outro casal não chegou a ir à vara de família, mas também o casamento, eles já estavam separados há algum tempo, também fizeram o Casados para Sempre e restauraram o seu casamento. Naquele dia ali, os 2 casais que estavam destruídos estavam celebrando o noivado dos seus filhos. Olha que coisa tremenda. Então estava se unindo ali no noivado 2 filhos que, se não fosse a interferência de Deus nessas 2 famílias, talvez eles não estivessem se unindo ali naquele noivado. Então nós celebramos o casamento daquele casalzinho diante de Deus, os pais restauraram o casamento e eles casando debaixo da bênção de Deus. Olha, queridos, aquele casamento depois teve o casamento. Sabe aquela festa que parece que o céu desceu naquele lugar? Até hoje as pessoas falam assim: olha, eu vou voltar para Deus,
porque que coisa linda que foi aquilo. Sabe aquela choradeira, né? Os pais podendo relatar para os filhos, né, a bênção deles, por que estava chegando aquele dia. Então, se a igreja de Cristo não crê nisso, queridos, quem vai crer? Quem vai crer? Não é verdade? Então, cabe a nós, compete cada um de nós, crer na palavra, vivenciar a palavra, para nós podermos ver os milagres de Deus acontecer na nossa vida. Eu sei que você já tem presenciado milagres, mas Deus quer continuar fazendo esses tipos de milagres e outros tantos na vida de cada um de nós. Amém? Acabou? O pessoal está começando a ficar com fome, pastor. Então, para encerrar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, para encerrar, acabando, tá, querido? No capítulo 24. Josué 24, versículo 15. Todo mundo achou? Quando a gente estiver lendo isso aqui, você não pensa no Josué, não. Pensa na sua casa, tá bom? Você como pai, você como mãe, você como filho. Não importa em que situação que você esteja, né? Porque esse é o posicionamento que nós temos que ter. Então aqui Josué, depois do povo de Israel, né, ficar naquele impasse, o que eles iam fazer da vida deles. Queridos, é o que está acontecendo hoje, não é verdade? Tem um monte de família, um monte de gente que não sabe o que vai fazer da vida deles. Não sabe o que vai fazer. Não sabe se vai atender os próprios prazeres, não sabe se vai viver em cima dos hobbies, ou se vai trabalhar a vida inteira só para ganhar dinheiro, para se tornar importante. Muitas pessoas têm alvos diferentes na vida, mas uma coisa, Josué estava bem firme aqui. Então ele disse, no meio de toda aquela geração corrompida, ele começou a dizer então, olha, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitas. Porém é por minha conta, tá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Nós temos falado isso constantemente na igreja, mas nós precisamos trazer isso no fundo do nosso coração e que o Senhor venha marcar com fogo no nosso coração essas palavras. É assim, ó, meu amigo, minha amiga, né? Coleguinha de colégio, coleguinha de trabalho. Eu não sei o que você está pensando da sua vida, mas eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Porque nós sabemos do resultado de servir ao Senhor. Nós sabemos do resultado. Então, não importa o que o mundo esteja falando. Queridos, no nosso país está sendo aprovado leis para destruir a família. E nós vamos ser processados, né? Em breve, se nós abrirmos a nossa boca para falar alguma coisa contra o sistema de família novo que está sendo implantado. É uma coisa tão errada que precisa de lei para dar legitimidade. Olha só, que tempo que nós estamos vivendo. Há 20 anos atrás não era assim, mas hoje está sendo assim. Então, nós estamos caminhando para uma degradação familiar cada vez maior. É só olhar outros países que estão mais avançados para a gente ver o que está acontecendo lá, e isso vai começar a refletir ainda com mais força dentro da nossa nação. Mas, maior aquele que está em Cristo do que aquele que está no... Nós somos mais vencedores porque Jesus Cristo nos deu a vitória. Então, onde é que está o povo de Deus? Onde está a família de Deus? Você pode ficar em pé por causa disso, então? Para a gente orar? Queridos, nós não vamos fazer apelo nenhum. Sabe por quê? Porque esse apelo é para todos. Aqui está uma grande família de Deus nesse lugar. Nós estaremos orando pela vida de vocês. Nós já temos orado pelas famílias do nosso estado, para Deus restaurar, para Deus levantar, para Deus sarar. Então,
eu creio que esse é um chamamento para toda a igreja nesses dias do Senhor. Vamos dar nossas mãos. Senhor, estamos diante de Ti nessa manhã, Senhor. Sabemos, Senhor, que Tu estás ouvindo cada uma dessas palavras, Senhor. Sabemos, Senhor, que Tu tens sondado cada um dos corações que estão aqui nessa manhã. E, Senhor, nós rogamos a Ti, Senhor, que Tu levante Josués nesta manhã, Senhor. Pai, queremos dizer para Ti, Senhor, não importa as circunstâncias que estamos vivendo, Senhor. Não importa, Senhor, o meio o qual nós estamos vivendo, Senhor. Pai, mas nós queremos dizer para Ti, Senhor, como Tua família, como indivíduo da Sua família, Senhor, que nós vamos servir a Ti, Senhor. Nós não vamos a servir deuses estranhos, Senhor. Pai, deuses que já estão destruídos, Senhor, no seu contexto. Senhor, nós não queremos, Senhor, que nenhum tipo de influência, Senhor. Ó Pai, que nenhum tipo de oferta, Senhor, que esse mundo venha trazer sobre as nossas vidas, Senhor, sejam mais importantes, Senhor, do que aquilo que Tu tens colocado à nossa disposição, Senhor. Pai, que é viver diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti por cada um dos jovens que estão aqui nessa igreja, Senhor. Pai, por aqueles que um dia ainda vão estar também. Senhor, ajude, Senhor, a ser revestido do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, coloca neles agora uma marca, Senhor, de que eles são vencedores, Senhor. Eles são maior do que qualquer coisa que há no mundo. Não tem nada, Senhor, que possa vencê-los, meu Senhor. Se eles estiverem diante de Ti, Senhor. Se eles estiverem, Senhor, diante do Teu coração, conhecendo a Tua vontade, Senhor, andando nos Teus caminhos, Senhor, eles serão muito mais do que vencedores, Senhor. Estarão eles sim, Senhor, dominando sobre aqueles, Senhor, que buscam desesperadamente alguém que possa consolá-los, Senhor, que buscam desesperadamente alguém que possa dar uma palavra, Senhor, de conforto, Senhor, e possa livrá-los do cativeiro. Por isso, Senhor, levanta essa igreja, Senhor, jovens e adolescentes, Senhor, com coragem, Senhor, de expressar o Deus ao qual eles servem, Senhor, com determinação, com coragem, como coragem de Josué. E nós clamamos a Ti por cada uma família aqui representada, Senhor. Que essas casas, Senhor, sejam um celeiro, um Teu celeiro, Senhor. Seja um lugar onde haja alimento, Senhor. E por isso nós clamamos a Ti por cada esposo, Senhor. Por cada esposa, Senhor. Ó Deus, que cada homem desse, cada mulher dessa, Senhor, hoje possa estar se posicionando diante de Ti, Senhor. Integralmente, Senhor. Não vivendo em função do outro, mas vivendo em função de Ti, Senhor. Para que Tu venhas fazer a obra e completar tudo aquilo, Senhor, que Tu queres fazer nesses casamentos. Meu Senhor, eu rogo a Ti, aqueles maridos que têm sido, Senhor, cerceados, têm sido cercados, Senhor, têm sido, Senhor, Pai, alvo do nosso inimigo, meu Pai, que têm tentado escorregar, Senhor, ó Pai, para destruir a sua casa. No nome de Jesus, nesta manhã, nós clamamos a Ti, Senhor. Ó Pai, repreenda toda ação do nosso inimigo, Senhor. Torne esses homens, Senhor, corajosos e valentes, Senhor, a ponto de dar sua própria vida, Senhor, pela sua esposa, pela sua casa. Que eles iam renegar, Senhor, todo o pecado, Senhor, toda a mentira do diabo sobre as suas vidas, Senhor. E venham buscar a Tua face, Senhor, de todo o coração, de todo o entendimento. Senhor, toma cada esposa, Senhor, dê sabedoria às suas filhas, Senhor, que elas não venham aqui ganhar seus esposos, Senhor, falando, espremendo, cobrando, Senhor. Ó Pai, mas venha ganhar isso em oração, Senhor, diante de Ti, porque Tu que pelejas, Senhor, pela sua casa, Senhor, Tu que guarda a entrada e a saída, Senhor, Tu que traz todo o revestimento, Senhor, Tu que supre todas as necessidades, meu Senhor. Senhor, que Tu seja a fonte, Senhor, Tu somente seja a fonte, Senhor, a derramar águas vivas sobre a vida de cada um, Senhor, nesse lugar, meu Paizinho. Águas vivas, Senhor, águas vivas, meu Senhor. Assim seja, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amém. Deus os abençoe. O Senhor seja louvado. Obrigado. Que bênção, hein? Olha, vou falar uma coisa aí que despertou no meu coração. A gente começar a pensar nesse dia da família. Eu com a minha família, a gente sempre tem os momentos de tempo de qualidade. Nós entendemos isto.
Mas não temos um dia fixo, que eu acho que esse é o problema, é a disciplina, né? A gente vai deixando a coisa correr e aí o tempo vai sendo ocupado por outras coisas. Mas eu vou começar a falar mais sobre o dia da família. Um dia da semana que você vai tirar para jantar com sua esposa, seus filhos, ou sair, dar um passeio lá na lagoa, caminhar lá à noite, e bater um papo, sentar, olhar uns com os outros, conversar. Isso é fundamental. Família tem que ter isso. Eu vou dar uma palavra aqui, irmãos, que está no meu coração, enquanto pastores, não crie expectativas fora da tua família. O teu sonho de vida, o teu sonho como ser humano não pode ser criado fora da família, porque se você criar essa expectativa fora da família, o diabo vai alimentar isso e vai desagregar a sua família. O irmão falou muito mais com os testemunhos do que com a própria pregação. Quando o irmão diz assim: eu saía com meus filhos para ir a acampamentos, eu saía com meus filhos para pescar, e lá a gente batia papo, brincava e comia lá o lanche que a gente levava. O irmão está dizendo o seguinte: a estrutura da família está nessa comunhão. Então, irmãos, em nome de Jesus, não crie expectativa. Todo sonho, tudo que você sonhar, sonhe com a sua família. Que adianta você sonhar com uma profissão? Eu vou ter uma profissão linda e depois um lar destruído. Minhas irmãs amadas, meus irmãos amados, eu sei que a mulher hoje, modelo hoje de lar, a mulher está fora de casa, trabalhando, ajudando o marido. Mas ouça, o teu sonho não pode ser um sonho que exclua a família, porque no final a sensação não será de vitória, será de uma baita de uma derrota. Eu ganhei dinheiro, eu tive a minha profissão, mas eu não tenho mais a minha família. Meu Deus do céu, que desastre isso. Então, muito obrigado, pastores, uma bênção, nos abençoou, receba esse presente. Quero agradecer aos pastores em nome da família Nova Vida, e você vai entender porque a gente está falando família Nova Vida. Aqui dentro tem escrito, vou até dizer, tem fora outras coisas, tem uma toalhinha escrito família Nova Vida, para toda vez que você lê isso aqui, você se sentir parte dessa família. Nós agradecemos em nome de Jesus, e eu queria nesse momento que a família Nova Vida estendesse as mãos para esses pastores amados e queridos, para que Deus pudesse continuar guardando a vida deles e que eles possam estar a cada dia mais nos abençoando e abençoando vidas e novas famílias, amém? Então, que nós possamos agora nesse momento orar por eles também, pelo ministério deles, para as pessoas que eles sustentam, para a igreja deles. Então nós queremos abençoar esse casal amado, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós, em nome da igreja, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos esse casal, que são filhos teus, Senhor, e que estão aqui para cumprir a tua obra, a tua palavra, Senhor, dando frutos, Senhor, daquilo que eles vivenciaram na sua própria vida. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo que tu tens operado através das vidas deles. E te pedimos, Senhor, um guardar especial. Acampa os teus anjos ao redor dele e de sua família. Livra-os, ó Deus, de todo e qualquer mal. Livra, Senhor, das tentações. Livra das doenças malignas. Livra dos acidentes e dos incidentes. Pai, que eles estejam sempre, Senhor, cumprindo a tua vontade e o teu querer. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na vida deles, Pai. E que eles sejam ricamente abençoados todos os dias, Pai. E enquanto eles estiverem nessa terra, que as suas vozes e as suas mãos, Senhor, sejam para louvor da tua glória. É o que nós oramos e glorificamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos pelas vidas deles, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essas vidas preciosas no Senhor. Amém. Muito obrigado.
Que Deus abençoe. Gente, logo mais, vocês vão ter feijão com arroz. Sou eu que vou estar ministrando. E eu vou estar falando sobre esse tema de família. Só que eu vou estar abordando como é que a gente consegue manter a nossa família cristã, né, e bíblica nos dias de hoje. O modelo de vida mudou. A vida está acelerada. O tempo, uma loucura, escapando das nossas mãos. O modelo de vida em que a internet, a televisão interfere tremendamente. Como é que eu mantenho uma família consagrada a Deus no meio de tudo isso? Nós vamos estar abordando isso. Quero lembrar a você, dia 15/6, né? O nosso caldo romântico. E no próximo domingo, né? Nós vamos ter a presença aqui de quem? Domingo? Ah, sim, nós vamos ter aqui uma abordagem sobre intimidade no sábado, né? Só para casais casados, sábado. E no domingo nós vamos ter aqui a força das realizações, eu vou estar ministrando. Então, esta semana, no sábado, que vai acontecer esse tema de intimidade, irmãos, é só para casais casados. Por quê? Porque o bicho vai pegar. O assunto é picante e eu não quero acelerar nenhum processo dos adolescentes ou dos jovens. Tem muito casal que tem dificuldade nessa área e tem maneiras de contornar. Essa área é tão séria que a Bíblia diz que quando o casal não se relaciona intimamente, para parar de relacionar intimamente, um tem que pedir permissão ao outro, porque o corpo da mulher pertence ao homem e o corpo do homem pertence à mulher. E nós temos percebido que por causa desse modelo de vida hoje, casais jovens que deviam estar na velocidade 5. Você conhece essa história, né? Já viu esse rap, não? O pastor conhece, não? É que o irmão não escuta o que eu escuto. Mas tem um rap que é rap mesmo? É o quê? Um funk. É um funk que fala da velocidade da relação sexual. E tem casal com 20 e poucos anos, 30 anos, está na velocidade 0. Né? E aqueles que estão na velocidade 1, quando deviam estar na velocidade 3. Nós vamos falar sobre isso biblicamente. Pastor, o negócio vai ficar estreito. Vai, por isso que é só para casados. O convite, irmãos, está sendo vendido, porque esse jantar romântico do dia 15, claro, vai ter uma despesa extra. Vai ter um caldo, vai ter uma mesinha para você e a sua esposa. É um jantar romântico. Então o convite, R$15, dia R$10, dia 15, 20 horas, é uma sexta-feira. Lá na saída está sendo vendido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que toda a igreja diga junto comigo: Amém. Vamos em paz, um bom almoço a todos.